boa noite a todos. Mais uma vez é um prazer, né, estar aqui no momento de luz. São momentos maravilhosos em que a gente troca, né, algumas experiências, a gente vem com estudo. E é algo que eu sou muito grata a Deus, né, que é justamente pelo estudo que o momento de luz nos proporciona, né? Porque falar para os outros, o estudo ele não é só para nós, né? As palestras ela não é só para quem ouve, ela também é para quem fala, né? E eu sou muito grata a Deus por isso, sou muito grata a Deus por essas oportunidades que o momento de luz me proporciona, né? Não só para mim, mas para todos nós. E hoje a gente vai falar um pouquinho de um tema bem desafiador, mas que é muito fundamental para a nossa compreensão espiritual, que é o ódio. Então, o sentido do ódio. Então, o que a gente vai entender hoje um pouquinho? Esse é um assunto que a gente poderia levar horas falando, né? Tem bagagem, tem assunto para muito tempo. Mas como o nosso tempo ele é curto, então a gente vai trocar essas ideias aqui com alguns pontos mais enxutos, né? Então, o que a gente vai conversar um pouquinho hoje? O que a gente vai entender? O que é o ódio? A gente tem sempre o hábito de falar, né? Às vezes alguma coisa nos acontece e a gente solta lá, que ódio. Mas o que é o ódio? De onde ele vem? Por que ele existe? E como a gente pode transformar ele em amor? Então é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho aqui hoje, certo? Que sejam todos muito bem-vindos. Então o que é o ódio? O ódio ele é uma expressão de imperfeição humana, um desvio temporário do caminho evolutivo. Joana de Ângeles nos ensina, e o próprio Evangelho nos ensina, que nós estamos fadados à perfeição. Então a gente está aqui nesse mundo de prova e expiação, mas a gente está fadado à perfeição. Em algum momento do mundo, em algum momento da vida, todos nós, enquanto houver uma pessoa que ainda não esteja evoluída, desenvolvida espiritualmente, a gente vai, né? Deus é tão maravilhoso que Ele vai nos dando essas possibilidades de correção, de remissão durante a nossa vida. Mas todos nós estamos fadados à perfeição. E o ódio, ele é essa expressão dessa imperfeição humana, né? E se a gente está aqui ainda é porque nenhum de nós estamos já no caminho certo, né? É porque a gente ainda tem muita coisa para trilhar, a gente ainda tem muita coisa para aprender, para a gente passar cada vez e subindo um pouquinho de nível. E o ódio, ele está dentro desse desvio do caminho. Isso é o ódio, né? Olhando por uma visão um pouco mais ampla, na visão à luz da doutrina espírita, né? Ele é um desvio temporário de caminho. Por que temporário? Porque com o tempo a gente vai aprendendo que não é só sobre o outro, é também sobre a gente. Se a gente detesta ou odeia alguma coisa, isso diz mais sobre nós do que sobre o outro. Então, por isso, esse é temporário, né? E a gente está aqui nesse mundão de, meu Deus, de prova e expiação, governado pelo nosso amado Jesus, para que a gente aprenda, a ir dissipando, né? Porque Jesus, ele é isso, ele é a luz, né, que dissipa as trevas que existem dentro de nós. E aí fica a pergunta, de onde vem o ódio? Pessoal, deixa eu só dar um corrigir aqui, só um minuto, por favor. De onde vem o ódio? De tudo, de todas as mazelas que tem, né, de todos os sentimentos que a gente nutre ao longo da vida, o ódio ele tem uma raiz predominante, principalmente no orgulho e no egoísmo. Por que no orgulho e no egoísmo? E além da ignorância, né, da ignorância que a gente tem da nossa verdadeira natureza espiritual. Porque, como eu disse um pouquinho antes, estamos todos fadados à perfeição. E o orgulho e o egoísmo, ao longo da nossa vida, foi nos tirando desse caminho, né, que a gente vem trilhando da perfeição. Então, a gente, por pura ignorância da nossa verdadeira natureza espiritual, a gente vai se entregando ao egoísmo e ao orgulho.
E aí, em que ponto que a gente pode colocar o orgulho, por exemplo? Sabe aqueles momentos em que a gente é injustiçado de alguma maneira? Aqueles momentos em que ou falam mal da gente, ou criam qualquer tipo de injustiça conosco. As traições e traição, quando a gente fala em traição, geralmente a gente liga diretamente a relacionamentos amorosos, né? Mas não necessariamente. A traição, ela pode vir tanto dos relacionamentos amorosos, dos relacionamentos com as amizades, de todos os lados. A gente se sente traído às vezes. Então, o orgulho, ele vem desses momentos em que a gente se sente de alguma maneira passado para trás, ou injustiçado, ou de repente traído. E nesse momento, a gente pensa o seguinte: mas que raiva, eu confiei tanto naquela pessoa, confiei tanto. Eu contei para elas, para aquela pessoa, coisas que eu não contaria para ninguém. Eu confiei de uma maneira que eu jamais confiaria. Então, vem, e aí a gente cria aquele orgulho, né? O nosso orgulho vai ficando ferido. Por quê? Porque a gente é muito sensível. A gente ainda é muito sensível, né? A gente precisa de um pouco mais de endurecimento, mas do endurecimento no ponto positivo. Não endurecer o nosso coração, fechar nosso coração, a nossa vida para o mundo, mas endurecer no sentido de que algumas coisas batem em mim, mas não entram, batem em mim e voltam. Porque eu posso controlar aquilo que eu faço, mas eu não posso controlar aquilo que o outro faz. Eu posso controlar aquilo que eu sinto, mas eu não posso controlar o que o outro sente. E é isso que a gente faz. A gente é tão orgulhoso e arrogante, ignorante, ao ponto da gente acreditar, da gente imaginar que a gente pode controlar e conduzir a maneira que o outro tem de pensar e de sentir sobre nós. E a gente faz isso com muita frequência, né? Perdão. E esse orgulho faz com que a gente transforme aquele sentimento bonito que a gente tinha pelas pessoas num sentimento tão pesado como o ódio. O egoísmo é a mesma coisa. Nós somos tão importantes ou tão mais importantes do que os outros que a gente se sente mais necessitado da atenção, mais necessitado do carinho, mais necessitado da consideração das pessoas. E a gente faz isso, né? É daí que sai o ciúme, que gera o ciúme, que gera desconfiança. E aí todos esses sentimentos de raiz, é por aí que brota o ódio. A gente pode observar, se não agora, em algum momento, qualquer um de nós aqui agora, a gente já assistiu alguma novela. E aí nessas novelas, principalmente que tem essas questões de vingança, né, ou de revolta, nunca é por algo ou por alguém que é distante de nós. Nunca. E a arte imita a vida, né? Então, assim, o que tem nas novelas, por exemplo, é muito do que a gente vive na vida real. Então, a gente nunca vê, e aí se a gente parar para pensar sobre nós mesmos, se a gente levar o nosso pensamento agora sobre alguém que a gente repetidamente sente e diz que odeia, a gente vai entender que essas pessoas, elas nunca são alguém distantes. Nunca são. É sempre pessoas próximas. Sempre. E aí é daí que vem, dessa proximidade, dessa aproximação, dessa confiança, desse laço que a gente cria com as pessoas. E é daí que vem esse sentimento. Geralmente a gente escuta muito, se a gente perguntar assim, né, de repente, qual é o oposto do amor? Imediatamente nós vamos responder ou vão nos responder que é o ódio. Mas será que o oposto do amor é o ódio? Será? Será que não foi só um sentimento transformado? Porque antes de virar ódio, antes de virar rancor, era amor. Que seja pelo meu marido, pela esposa, pelo irmão, pelo pai, pela mãe, pelo filho, não importa. Mas antes de virar ódio, era amor. Então, será que a gente não precisa refletir um pouquinho sobre o que é o contrário do amor? Porque
talvez o oposto do amor não seja o ódio. Talvez eles estejam andando lado a lado. Talvez eles estejam andando de mãos dadas. Porque em algum momento aquele amor me feriu de alguma maneira que ele se transformou de um sentimento tão maravilhoso para um sentimento tão ruim e tão pesado como o ódio. E aí, existe uma frase que ela parece ser muito clichê, né? Que ela parece ser muito clichê, mas é uma das frases assim muito verdadeiras, uma das mais verdadeiras que eu conheço. E talvez vocês também. Que é que o ódio, ele é um veneno que a gente bebe esperando que o outro morra. E é pura verdade. O ódio, a raiva, o rancor, ele é exatamente esse veneno que a gente bebe e vai esperando que o outro sofra. Tudo aquilo que aquela pessoa fez, tudo aquilo que aquela pessoa nos fez sentir de ruim, todas as vezes que a gente lembra dela, a gente vai remoendo aquilo que a gente passou, a gente vai remoendo aquele sentimento ruim, vai nos doendo cada vez mais. E aí a gente olha para outra pessoa e às vezes a gente escuta muitas vezes, né? Por que a minha vida está assim e aquela pessoa que me fez tão mal seguiu a vida? Segue, vive feliz, amando, segue tranquilamente por aí. Será que a minha consciência é a mesma que a dela, ou a dela mesma que a minha? Será que na consciência dela, ela entende que ela me magoou? E mesmo que ela entenda que ela me magoou, que ela me machucou, será que ela tem o conhecimento necessário, o entendimento necessário para entender que me feriu? E a gente passa tantos anos, mas tantos anos da nossa vida, esperando um pedido de perdão, esperando uma reconciliação, esperando que um reconhecimento de que aquela pessoa nos magoou, e a nossa vida vai ficando estagnada, porque aquilo ali vai remoendo dentro da gente, e cada vez que a gente lembra daquela pessoa, a gente lembra da situação, e cada vez que a gente lembra da situação, aquela situação dói em nós. E aí a gente vai se matando aos poucos, tomando aquele veneno, esperando que aquela pessoa vai morrendo aos poucos junto comigo. E o sentimento dela é totalmente diferente. Ela é totalmente diferente. Então não adianta a gente guardar isso dentro da gente alimentar isso dentro da gente, né? Também existe não sei se é um ditado ou se é uma lenda, um conto, não sei classificar do jeito que é, mas é a história dos dois lobos. Temos dois lobos dentro da gente, o bom e o mal. Qual deles vai crescer? Cresce aquele que a gente alimenta, né? Cresce aquele que a gente alimenta. E geralmente a gente está uma humanidade, uma população tão inflamada, que a gente vai cada vez mais alimentando o mal, o lobo mau. E ele vai crescendo, vai criando proporções gigantescas dentro da gente. O problema é o que isso cria na nossa vida. Se a gente pegar, por exemplo, a série psicológica da Joana de Ângeles, não sei dizer todas, que ainda não li todas, mas pelo menos das que eu li até hoje, e ainda leio, em todas elas ela explica como esses sentimentos ruins vão transferindo para a doença física. E a gente vai aumentando as doenças físicas, a depressão, um câncer, hoje em dia a gente vê tanto suicídio, então são várias as doenças do corpo, no corpo físico mesmo, que vai aparecendo em nós, e é tudo proveniente, é tudo da raiz do sentimento ruim que a gente vai alimentando. E aí, por quê? Mas por que o ódio existe, né? E aí a questão de número 932 do Livro dos Espíritos nos traz essa pergunta. Essa eu vou ler para vocês, para nós, né? Por que entre os homens, com mais frequência, os maus exercem domínio sobre os bons? Aí a resposta é: por fraqueza destes, no caso, os bons. Os maus são intrigantes e audaciosos, os bons são tímidos. Quando estes o quiserem, predominarão. A gente costuma dizer
que existe mais mal no mundo, que existe mais ódio no mundo do que o bem, do que o amor. Mas aqui mesmo está escrito para nós. E geralmente a gente, quando senta para conversar sobre isso, a gente troca essas ideias justamente sobre isso. Que o mal, ele grita. O mal, ele faz alarme. O mal, ele sente uma necessidade muito grande de se apresentar como mal, como ruim. Mas já o bem, é tímido, é silencioso. Se vocês prestarem atenção com bastante carinho, a gente vai ver que a gente esconde até uma boa ação que a gente faz. Porque a gente não quer aparecer. E aí, a gente precisa dividir, a gente precisa separar o que é ostentação e o que é que para as pessoas verem que existe o bem. Porque para o bem prevalecer, ele precisa aparecer de alguma maneira. E aí, nesse ponto, a gente toma cuidado com o que o Evangelho nos traz sobre a ostentação, sobre o que a direita dá e a esquerda não conta. A gente precisa tomar cuidado com isso. Mas a gente precisa tomar cuidado para que a gente não faça as boas ações para a gente ser aplaudido, né? Mas enquanto o bem for tímido, o mal vai sempre prevalecendo. E essa frase, ela é perfeita para o que a gente está falando agora sobre o ódio. Então não existe só o ódio dentro de nós. Não existe só a raiva, não existe só o rancor. Dentro de nós existe o bem, existe o amor. Tanto é prova que existe o amor que em algum momento nós odiamos. Porque nós amamos tanto numa determinada situação e aí aquela situação nos frustrou de alguma maneira e a gente deixa de amar e passa a odiar. Mas isso é o lobo que a gente alimenta. Isso é a maneira que a gente grita, é o que predomina dentro de nós. E quando a gente olha uma pessoa que ela é extremamente, que a gente olha, entende, e olha e acha que ela é detestiva, ou que ela odeia todo mundo, ou que ninguém gosta dela, se a gente olhar com carinho, aquela pessoa grita por amor. Aquela pessoa grita o tempo todo por consideração, ela grita o tempo todo por um afeto. Mas naquele momento as pessoas estão tão dolorosas, nós estamos tão doloridos, a gente está tão machucado que a armadura que a gente encontra, o meio de nos defender que a gente encontra é atacando, é odiando, é tirando de perto de nós aquilo que a gente acredita que em algum momento vai nos machucar. Só que se a gente olhar com carinho, para essas pessoas que estão à nossa volta e que a gente olha e que elas são tão arrogantes, e quanto mais arrogantes, quanto mais odiosas elas são, mais amor elas necessitam. Porque existe uma muralha, existe uma armadura ali que nos impede de chegar, que impede os outros de chegar, mas por pura dor. Então, qual é o sentido? Qual é o sentido do ódio? O sentido do ódio não é única e exclusivamente odiar ou excluir aquela pessoa, as pessoas das nossas vidas. O sentido do ódio, se a gente observa de perto, se a gente observa com um olhar caridoso e amoroso, que a gente tenha 1% que seja do olhar carinhoso, amoroso que Jesus tinha, a gente consegue entender que esse sentido do ódio para nós é nada mais do que uma maneira que a gente tem de se blindar. De se blindar porque a gente está tão frustrado, a gente está uma humanidade, uma população tão frustrada com tudo, a gente está tão fechado no nosso mundinho que hoje a gente não consegue se relacionar. A gente não consegue se relacionar, a gente não consegue se dar o braço a torcer. E quando alguma coisa nos acontece, o nosso orgulho vai tão alto porque a gente acha que a gente não é merecedor. E aí a doutrina espírita nos traz a realidade e faz com que a gente compreenda e com que a gente se lembre de que não estamos aqui à toa e que essas situações não acontecem na nossa vida à toa. Que nada aqui é por acaso.
Absolutamente nada aqui é por acaso. E se hoje nós estamos num círculo de familiares, de amizade, de amores, de pessoas que de alguma maneira nos machucam, o que é que a gente precisa aprender com aquela situação? Será que a gente ainda olha para nós mesmos e pensa, e aí entra naquela parte do que é o ódio, e quando a gente diz que ela... Perdão. Que é quando diz que o ódio, ele é ignorância sobre sobre a nossa própria natureza espiritual. Aí será que a gente ainda acredita que em algum momento a gente não fez algo parecido? E que se a gente tem ao nosso lado alguém que nos detesta tanto, que nos odeia tanto, eu sei que a palavra é ruim, é bem pesada de dizer, mas é o tema que a gente trouxe hoje, né? Então, vamos colocar esse tema da maneira que a gente... para condizer com o título mesmo, mas eu sei que é pesado. Mas aquela pessoa que está do nosso lado, que nos odeia tanto, ou que nós odiamos tanto aquela pessoa, será que não é o nosso momento de remissão? Porque em outro momento nós fizemos algum com o outro e hoje estamos aqui porque precisamos redimir de alguma maneira? E aí o livro Céu e Inferno de Kardec traz para nós uma frase que eu levo para a vida. Espero que vocês também guardem na memória. Que o que não é aprendido é repetido. Então, se hoje a gente não consegue dissipar essa treva que existe dentro da gente, o que será que a gente precisa fazer numa outra existência? Como será que a gente precisa vir numa outra existência para que a gente consiga se alinhar, para que a gente consiga ter esses sentimentos amorosos? Será que não está na hora da gente começar a prestar mais atenção nisso? Aí sim, o Evangelho traz para nós a diferença que não se trata única e exclusivamente de amar os nossos inimigos e trazer ele para perto de nós. Porque tem uma parte no Evangelho que explica exatamente sobre essa energia. Que essa energia que tem em volta desse sentimento de ódio, ela é muito penosa. Então imagina todos nós num ambiente super agradável, com uma energia muito positiva, muito gostosa, e de repente se aproxima de nós alguém que nos provoca um sentimento de energia muito pesada. E essa energia do ódio é isso. É exatamente essa energia de quando chega alguém que é o nosso desafeto. Toda aquela energia positiva que a gente tem cai. Se a gente não tem o autocontrole suficiente para manter a energia mais elevada, ela cai. Porque a energia que existe desse sentimento malévolo que a gente vai trazendo dentro de nós, a energia ela é penosa. Ela é penosa. E ela causa um ambiente muito doloroso. E aí quando a gente passa por tudo isso, quando a gente tem essas situações para lidar, eu me lembro de um homem muito sábio que me ensinou uma coisa que eu também carrego para a vida. Que quando a gente passa pelos momentos difíceis, a gente ergue o olhar para os céus e diz: Senhor, obrigado, tá pago. Que aí a gente entende que de alguma maneira a gente se redimiu daquilo. Pagamos aquilo. E aí o Evangelho traz para nós uma percepção muito bonita, né? Que os espíritos e Deus nos entende de uma proporção tão perfeita que ele compreende que para nós, neste momento, será muito difícil da gente manter a convivência. Mas não é sobre isso. Amar os nossos inimigos, amar quem de alguma maneira nos odeia, não significa que a gente precisa estar próximo, que a gente não consegue construir isso. Né? A gente criou um longo tempo de dores, de revolta, de ressentimento, a gente não consegue construir esse vínculo. Mas significa que a gente não guarda rancor. Significa que a gente lembra, mas aquilo não nos causa aquela dor que nos paralisa de alguma maneira. E é tão lindo essa parte do Evangelho, porque é uma compreensão tão grande do que tem dentro de nós, sabe? É uma compreensão tão grande das nossas limitações, que a gente não consegue ter esse vínculo muito próximo ainda, né? Que assim, o que pede para nós é o mínimo, para que a gente não
leve para a nossa vida, para que a gente não leve para o nosso pensamento, para o nosso coração, sentimentos tão dolorosos. Mas aí Deus é tão maravilhoso. Jesus, Jesus é tão maravilhoso que Ele nos dá uma série de motivos, uma série de orientações para que a gente aprenda a transformar esse sentimento ruim em sentimentos bons. E o primeiro deles é a oração. Quando a gente ora por alguém, principalmente quando é os nossos desafetos, é muito difícil a gente sentar ou se ajoelhar, seja lá a maneira que a gente ora. Mas para nós é muito difícil a gente orar por aquela pessoa. Mas é o primeiro passo que a gente precisa dar. No primeiro dia é penoso, mas que a gente fale pelo menos assim: Senhor, abençoa aquele cidadão. Senhor, abençoa aquela cidadã. Levando um pensamento positivo, levando um pensamento a Deus para que Ele abençoe. No segundo dia, talvez a gente coloque alguma coisa a mais. Senhor, abençoa aquela pessoa, abençoa fulano. Dê a ele muita saúde. E assim a gente vai fazendo de pouco a pouco. Porque tudo é um passo depois do outro. A gente não arranca de dentro da gente tudo aquilo que a gente sente há tanto tempo. A gente não consegue tirar de uma hora para outra. Não vamos ser hipócritas de dizer que hoje, terminou a live de hoje, beleza, a gente vai orar amanhã, a gente consegue levantar amando todos nós. Não vamos ser hipócritas dessa forma. Mas vamos ser justos, mas vamos ser perseverantes, pelo menos na tentativa do perdão, né? A gente não vai conseguir tirar tudo de uma hora para outra, mas é um passinho de cada vez, e a oração é o início. Com o tempo, essa oração por essas pessoas, a oração vai nos dando uma capacidade de compreensão e de empatia. E empatia não é se colocar no lugar do outro, porque a gente não tem condições de fazer isso. Mas empatia é a gente compreender que aquela pessoa sente daquela forma e eu sinto de outro. E que a gente não tem como controlar. Uma outra coisa que a gente pode fazer, autoconhecimento. Observar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, identificando quais são as origens do nosso orgulho e da nossa mágoa. Se a gente tem alguém ali que a gente não se dá, se a gente tem alguém ali que nos traz esse sentimento rancoroso, olhar para dentro de nós mesmos e entender qual é o nosso pensamento, o nosso sentimento com relação àquilo e identificar de onde que vem, o outro passo que a gente tem para ir tratando e para ir de alguma maneira isso ir se dissipando dentro de nós. E aí uma outra parte, ação do bem. O bem que a gente faz ao próximo dissolve tudo que tem de escuro que tem dentro da gente. Quando a gente serve ao próximo, dissipa todas as trevas que tem dentro da gente. Jesus servia e ensinou a servir. Deixou para nós esse caminho de praticar o bem ao próximo para preencher aquilo, para dissipar a escuridão que existe dentro de nós. Quando a gente tem um olhar mais carinhoso para o próximo, a gente compreende algumas coisas que a gente de longe se acha capaz de julgar. E é totalmente o oposto daquilo que a gente imaginava. Gratidão. Essa é uma outra maneira que a gente tem de transformar esses sentimentos ruins em sentimentos bons. É a gratidão. Agradecer pela dificuldade que nos ajuda a enxergar o aprendizado de cada situação que a gente passa. Aí nessa parte entra o que eu ensinei para vocês agora há pouco. Senhor, obrigado. Tá pago. E se a gente olha essas situações, se a gente encara as situações da nossa vida com coragem, a gente agradece. Porque aí a gente compreende que Deus é tão maravilhoso, mas tão maravilhoso e tão bondoso, que nos deu Jesus para nos ensinar o caminho. Que Ele nos deu as oportunidades entre as existências de melhoramento. E por mais que seja difícil e penoso para nós, sempre tem alguém do nosso lado que nos ajuda a suportar. Então que a gente possa ser grato, que essas dificuldades que a gente passa, ela é nada mais, nada menos que um degrauzinho a mais da nossa evolução. Que a gente possa se lembrar
Que quando a gente passar por esses momentos, a gente se lembre de Jesus e a gente agradeça. E que a gente se lembre que pelo menos aquele pontinho ali tá pago. E esse é o sentido do ódio. Para que o sentido dele é que existe amor dentro de nós. Se transformou, mas existe amor. Existe bondade no ser humano. A gente só precisa nos lembrar disso. E Jesus está aí para nos lembrar, de acordo com cada dificuldade que a gente encontra, cada prova e cada expiação. É para a gente se lembrar que existe amor dentro de nós. Eu agradeço a todos vocês pela presença de hoje. Agradeço por me ouvirem. Desejo que vocês tenham uma boa noite de descanso. Espero que a espiritualidade acompanhe a todos e conceda a cada um de vocês aquilo que é necessário para cada alma. Que hoje, um pedacinho de vocês, pelo menos um pedacinho dessa mensagem, tenha entrado no coração de vocês. Nós sabemos que a tarefa é muito árdua. Sabemos que deixar de lado os sentimentos que nos machucam é muito difícil, mas é um passinho de cada vez, um dia para cada coisa. Fiquem com Jesus